Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia! Aleluia, amém. Estudo bíblico, João 14 verso 3. Estudo bíblico de João 14, 3. Introdução: João 14 é um capítulo de profundo consolo e promessa, proferido por Jesus aos seus discípulos na noite anterior à sua crucificação. Diante da iminente partida do Mestre, os discípulos estão aflitos e confusos. Jesus, em resposta, oferece palavras de esperança, revelando a sua relação única com o Pai, a promessa do Espírito Santo e, crucialmente, a garantia de um futuro glorioso com Ele. O versículo 3, especificamente, destaca a promessa do retorno de Jesus e o destino final dos seus seguidores, um tema central na fé cristã. Contexto histórico: o contexto imediato do capítulo revela a proximidade da paixão de Cristo. Jesus está preparando seus discípulos para um período de grande sofrimento e incerteza. A referência à casa do meu Pai, João 14:2, evoca uma imagem de segurança, lar e comunhão perfeita. No tempo de Jesus, a ideia de preparar um lugar para alguém era comum, especialmente em relação a um casamento. O noivo preparava um lar para a noiva. Jesus, portanto, está usando uma linguagem familiar para transmitir uma verdade espiritual profunda. Ele está preparando um lar eterno para seus seguidores na presença do Pai. A promessa de voltar ecoa às profecias messiânicas do Antigo Testamento, nas quais o Messias viria para libertar e reunir o povo de Deus. Interpretação: a promessa de Jesus em João 14:3 é central para a esperança cristã. Teologicamente, entendemos que Jesus, após a sua ascensão aos céus, está preparando um lugar para nós em sua presença. Essa preparação pode ser interpretada como a intercessão contínua de Cristo por nós perante o Pai, Hebreus 7:25. O retorno de Jesus, referido como a segunda vinda, é uma crença fundamental. Ele voltará não apenas para julgar o mundo, mas também para levar-nos consigo, garantindo que onde ele estiver, estejamos também. Essa promessa aponta para a ressurreição dos mortos e a vida eterna na presença de Deus, livre de pecado, sofrimento e morte. Apocalipse 21:4. Para o crente contemporâneo, essa promessa oferece conforto em meio às dificuldades da vida, lembrando-nos que nosso destino final não é terreno, mas celestial. A promessa nos motiva a vivermos em santidade e a anunciarmos as boas novas do Evangelho, para que outros também possam desfrutar dessa esperança. Veja as referências. 1 Tessalonicenses 4 versos 16 ao 17, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de ordem, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e formos deixados, juntamente com eles seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este trecho de 1 Tessalonicenses reforça a ideia do retorno físico de Jesus e do encontro dos crentes com ele nos ares. Ele complementa João 14 verso 3, oferecendo uma visão mais detalhada dos eventos associados à segunda vinda. Apocalipse 21 versos 3 ao 4, e ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Este versículo do Apocalipse descreve a consumação da promessa de João 14:3. Ele ilustra o estado final dos crentes, que estarão em comunhão perfeita com Deus, em um lugar livre de sofrimento e dor. Ele ressalta o significado da promessa de que onde eu estiver vocês estejam também, de João 14:3. Confira em 1 Tessalonicenses 4 versos 13 ao 18 na Bíblia versão fácil de ler. Irmãos, queremos que vocês saibam o que acontece com os que já morreram. Assim não vão se entristecer como aqueles que não têm qualquer esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos estar certos de que Deus vai trazer de volta, junto com Jesus, aqueles que morreram crendo em Jesus. O que agora vamos lhes dizer foi o Senhor que nos disse: nós, os que estivermos vivos quando o Senhor vier, de maneira nenhuma iremos nos encontrar com Ele antes daqueles que já morreram. Pois, quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus. E então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, confortem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui nessa passagem, Paulo tenta resolver dificuldades certamente relatadas por Timóteo. Parece que os tessalonicenses receavam que os cristãos já falecidos não iriam participar da parúsia ou manifestação final de Jesus. O apóstolo afirma que não será importante estar entre os mortos ou entre os vivos. A ressurreição de Cristo é promessa e garantia da ressurreição dos mortos. Os mortos, portanto, ressuscitarão e se unirão aos que ainda estiverem vivos, a fim de formarem um só cortejo ao encontro do Cristo glorioso. Todos os fiéis que partiram dessa vida, estão unidos com os fiéis vivos e estão sendo transformados segundo o caráter de Cristo o nosso Senhor, e estamos unidos tanto na vida como na morte para sempre. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 15 versos 50 ao 53. Digo-lhes isto, irmãos, o corpo feito de carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus. Nem o que é mortal pode ter a imortalidade. Mas ouçam, eu vou contar um segredo para vocês: nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Seremos transformados num segundo, num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar. A trombeta tocará, os mortos ressuscitarão para a imortalidade e nós, que ainda estamos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que este corpo que é mortal vista-se com o que é imortal, e que o corpo que morre vista-se com o que não morre. Aqui nessa passagem, Paulo imagina que Cristo há de voltar antes que a sua geração morra, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Desse modo, ele salienta que a ressurreição não é apenas retorno à vida. A geração de Paulo já morreu por volta dos anos 70 quando o templo foi destruído pelos romanos. Nós estamos há mais de 2000 anos e muitos falam que Jesus vai voltar, sendo que Jesus já voltou para levar os mártires com ele, João 14:3. Quando a Bíblia fala que Jesus virá nas nuvens é uma figura de linguagem. Na passagem de Hebreus 12 verso 1, Paulo compara a nuvem com uma grande multidão de testemunhas fiéis. Ele está referindo aos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Quando saímos do engano, das falsas religiões, fomos arrebatados e estamos sendo transformados conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor, refletindo a essência e o caráter do nosso Senhor Cristo Jesus.